Linha Internacional. Linha Internacional aberta para Felipe Quilin, falando ao vivo direto de Londres. Muito bom dia, Quilin, tudo bem? Bom dia, Thaís, tudo bom e você? Tudo certo. Tem uma voz aí atrás de você, tá tudo bem, Quilin? Tá tudo bem aqui, o tripé aqui tava caindo, aí eu fui segurar aqui, acho que deve ter vazado algum barulho do tripé. Eu já ia dizer, nossa, estão assaltando o tripé do Quilin lá nas outskirts of London, lá nos subúrbios de Londres. Eu falei, meu Deus. Não era isso. Pois não, Quilin? Não é isso, ainda bem, aqui é seguro. Bom, vamos falar sobre o lockdown na Áustria, que começou hoje, né? Foi um final de semana com vários protestos em vários lugares da Europa, em várias cidades, né? Por conta de medidas restritivas. Mas a Áustria entrou hoje num lockdown nacional. É o primeiro país da União Europeia a adotar um lockdown nacional desde quando as vacinas ficaram amplamente disponíveis. Na Áustria, existe uma rejeição muito grande à vacinação. O país tem uma das menores taxas de imunizados da Europa ocidental. E a partir de hoje, as pessoas devem ficar em casa, sair só para questões essenciais, os mercados natalinos estão fechados, e essa determinação vai durar por 10 dias e pode ser prorrogada por mais 10 dias. E na Áustria eles estão finalizando as questões legais para tornar a vacina obrigatória a partir de fevereiro. A Alemanha também estuda tornar a vacina obrigatória, eles estão debatendo no parlamento como isso deveria ser feito. A Holanda está em lockdown parcial, e aí aconteceram protestos na Holanda durante o final de semana por conta desse lockdown parcial. Bares, restaurantes e cafés fechando às 8 da noite, eventos esportivos de portões fechados. Manifestantes foram às ruas de Bruxelas, na Bélgica, também por conta da obrigatoriedade do uso de máscara em alguns espaços públicos e também o chamado passaporte da vacina. Manifestantes também foram a Viena, capital da Áustria, durante o final de semana, na Itália. Mas a verdade é que governos europeus estão precisando voltar com algumas medidas por conta de uma parcela da população que não está querendo se vacinar e também por conta do abandono precoce de algumas medidas importantes para conter o avanço do coronavírus, como o uso de máscara, o distanciamento social. E a própria Organização Mundial da Saúde se preocupada e afirmou que, se as coisas continuarem como estão na Europa, mais 500 mil mortes podem acontecer até o começo do ano que vem, até os primeiros meses do ano que vem. Então é uma situação bastante preocupante, ainda mais com o inverno que chega aqui no hemisfério norte na metade do ano. Apesar dos protestos, os governos seguem firmes com essas determinações de voltar com algumas medidas restritivas, porque o coronavírus, em alguns lugares, está fugindo de controle. E sabe que um pouquinho antes de você entrar no ar, a gente conversava com o economista José Márcio Camargo, Quilin, e ele falava dos momentos diferentes que acontecem hoje em relação à pandemia no Brasil e na Europa, por exemplo, né? O Brasil hoje, no momento de hoje, no dia de hoje, tem uma campanha de vacinação muito bem sucedida, abrangente, com adesão praticamente total da população. E aqui, pelo menos até agora, e olha, não há nenhum indicador razoável de que isso possa vir a acontecer. A gente não tem no horizonte nada parecido com terceira, quarta ou quinta onda, como acontece na Europa. Que desafio aí, não é, Quilin? Porque é convencer pessoas que são intrinsecamente anti-vacina que em algum momento elas vão ter que se vacinar. Vai ser difícil fazer isso, hein? Vai ser difícil, Thaís, até porque isso atrapalha uma recuperação econômica que ainda é muito frágil aqui na Europa, né? A volta dessas medidas restritivas atrapalha bastante a recuperação da economia. E na Alemanha eles começaram a mapear quem são essas pessoas que não querem se vacinar. E aí os estudiosos, eles descobriram algumas coisas em comum que as pessoas que não querem se vacinar possuem. Por exemplo, elas também não acreditam no aquecimento global, são contra imigrantes, a maioria vota no partido de ultradireita da Alemanha. Então eles estão tentando mapear quem são essas pessoas para tentar entender por que existe essa rejeição. Cerca de 68% da população da Alemanha se vacinou. É muito pouco para a maior economia do país, em que uma das principais vacinas foi feita lá, né, a BioNTech, em parceria com a Pfizer. Portugal é um exemplo de país que vacinou muito bem, 90% da população quase. A Espanha, a própria Itália, e esses países não falam em lockdown. Pois é, Quilin, é uma situação complexa, como disse a Thaís, né? Usou o termo que são intrinsecamente contrários à vacinação. Eu usaria uma expressão um pouco mais ofensiva, mas não, é segunda-feira de manhã, então vamos manter a tranquilidade para o começo da semana.
Mas não dá para essa turma não dá para querer tudo. Eles não querem se vacinar, ok. O restante do país e do mundo tem direito de se defender dessa opinião deles. Defender-se, porque a cada vez que eles andam na rua, né, eles são mais propensos a carregar um vírus e permitir que o vírus não só se propague, como se modifique. E sexta-feira na Holanda a gente teve manifestações muito mais do que ruidosas, violentas com relação a isso, por causa do mesmo assunto. É uma preocupação a violência na rua por causa desse recrudescimento da pandemia também, Killing? Viu, Edu? Você citou bem o caso da Holanda. Tiveram protestos em Haia, em Roterdã, confronto entre manifestantes e policiais. 5 pessoas ficaram feridas, algumas pessoas foram presas. Em Bruxelas, na Bélgica, também teve confronto entre manifestantes e policiais. As autoridades se preocupam com a violência, mas durante toda a pandemia, esses protestos aconteceram aqui na Europa e isso não impediu os governos de adotarem medidas restritivas. E essa parcela, ela é ruidosa, mas ela é uma minoria. A maioria concorda com o governo de que é necessário você conter o coronavírus. As pessoas entendem a importância de se vacinar, mas é claro que essa parcela acaba atrapalhando muito a saída da pandemia. Então, quando você tem aí uma rejeição de mais de 30% à vacina, é algo que atrapalha a saída da pandemia de toda uma sociedade, a recuperação econômica. Mas mesmo assim os governos estão adotando e estão enfrentando essa violência, estão prendendo gente e estão inclusive adotando medidas que devem ser mais impopulares ainda, como a obrigatoriedade da vacina na Áustria, a Alemanha está estudando isso de impedir que pessoas frequentem espaços públicos, tenham acesso a serviços públicos. Eles estão debatendo, inclusive, a prisão de pessoas que não queiram se vacinar, além de multa. Então, eles estão indo contra, né, essa parcela pequena da população que se manifesta e é violenta, mas eles seguem na missão de controlar o coronavírus. Felipe Killing falando conosco de Londres, céu azul, mas a gente sabe que isso engana uma barbaridade quando se trata de hemisfério norte, em especial Londres. Aproveite o céu azul pelo menos, viu, Killing? Bom dia para você. Pode deixar por aqui. Grande abraço.